Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de mercado. Hoje sem a referência de Chicago, é feriado nos Estados Unidos, mas valem aqueles números de fechamento da última sexta-feira. Para nos ajudar a entender para onde esse mercado pode caminhar, o que vai ser importante da gente saber e conhecer daqui para frente, convidamos o meu amigo Enio Fernandes, lá da Terra Agronegócios. Está aqui já o Enio com a gente. Bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui ajudando a gente a entender um pouco mais desse mercado. Um dia esvaziado por causa da falta de Chicago, mas o clima continua, né, Enio? E, aliás, clima tem sido aí um fator importante de direcionamento de preços lá em Chicago. O que você viu nesse final de semana e o que você acha que pode acontecer com o mercado aí nos próximos dias? Seja bem-vindo. Antes de mais nada, Alex, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui trocando ideia com vocês. Bom, vamos lá. Qual que é o grande problema que nós estamos vivendo agora, né? E às vezes estão cobrando muito dos meteorologistas, tanto aqui como lá fora. A gente tem uma rede network, né? Estão cobrando muito dos meteorologistas. Por quê? Quando você tem um momento de transição que nós estamos tendo, né, passando do Laninha para o El Niño, você tem projeções de chuvas que não estão se concretizando. Você olha os mapas de chuvas, essas chuvas são apontadas, elas parecem ser volumosas, mas quando passa o período da chuva, você vê sim, em algumas regiões, muitas chuvas, 30, 40, 20 milímetros, e muito perto, você vê 2, 3, 5 milímetros. Vou dar um exemplo que aconteceu em Iowa, nessas últimas 72 horas. Choveu em Iowa. Choveu em todo o estado de Iowa? Não. Choveu em todo o estado de Illinois? Não. Então você vê em algumas regiões 40 milímetros de chuva no mesmo estado, e depois você vê no outro pedaço do estado 2 milímetros de chuva, e você tem região que não choveu nada. E o maior problema é que essa incerteza de chuvas. Hoje nós estamos em Iowa, Illinois, Indiana, Ohio, Michigan, Wisconsin, North Dakota, South Dakota. Nessas regiões, North Dakota e South Dakota, estão projetadas chuvas. Michigan estão projetadas chuvas. Wisconsin estão projetadas chuvas. Ohio estão projetadas chuvas. Agora, os volumes projetados para Iowa e Illinois, são os dois principais estados norte-americanos de produção, elas não estão se concretizando e nos próximos dias, o que não choveu, não vai chover. A próxima temporada de chuva para essas regiões são no dia 26 desse mês, né? Isso traz muita insegurança. Os fundos que estavam muito vendidos estavam expostos a risco, estão recomprando suas posições, por isso a gente viu essas altas tão fortes em Chicago nos últimos dias. Muito bem, antes de seguir aqui, Enio, deixa eu só fazer um alerta para o pessoal que está acompanhando a gente, que tem um chat aberto aqui para você interagir com a gente no Notícias Agrícolas, fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida. Aproveite o Enio aqui com a gente, faça aí os seus questionamentos, ok? E você que está acompanhando a gente no YouTube, não se esquece, faz a inscrição lá no canal do Notícias Agrícolas, deixe o seu like e acione o sininho para ser notificado, ser avisado sempre que tiver um especialista conversando aqui com a gente. Bom, vamos lá, Enio. Então, a gente tem aí uma situação muito focada no clima lá dos Estados Unidos. Diante dessa perspectiva, como você bem colocou, clima irregular, não é que não chove, não tem falta de chuva, mas não dá para dizer que está tendo chuva boa na quantidade certa, na hora certa nos Estados Unidos. Isso, de alguma forma, já tira o potencial produtivo da safra americana ou ainda é cedo para falar nisso, Enio? Nós temos culturas diferentes e momentos diferentes. E eu quero deixar claro, nós estamos sim com um déficit de água no solo nos Estados Unidos. Se você pegar a área plantada de soja nos Estados Unidos, 55% dela tem algum déficit hídrico, mais severo, menos severo, não está no ideal. No milho, 57%, no trigo, 49%. Aonde eu quero chegar? Nós temos déficit hídrico e essas chuvas não estão caindo. Por isso o mercado está nervoso. Indo direto para a sua resposta, vamos falar primeiro do milho. Quem nos acompanha na nossa mídia social, em outros canais, até aqui que a gente conversa bastante, há muito tempo
nós estamos falando que essa produtividade de 181,5 bushels por acre no milho, ela é extremamente otimista. Para lá de otimista, é recorde dos recordes. E o clima tem mostrado para nós que não é um ano para ser tão otimista assim. Segundo ponto, Alex, o, o milho, o potencial de recuperação do milho depois do estresse, ele é bem menor do que da soja. E o milho define a sua produtividade, o teto produtivo seu, de 30 dias. Quando ele está com 30 dias, ele já definiu parte desse teto produtivo. Na minha visão, o milho já perdeu parte do potencial produtivo, sim. Na soja, é a mesma história com alguns ajustes. A soja tem um potencial de recuperação muito forte. A produtividade da soja projetada pelo USDA, que é o órgão do governo americano, o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, ela é otimista, ela é uma boa produtividade? Mas ela é extremamente otimista? Não, o americano pode colher 52 bushels por acre. Parece que vai colher? Não. Agora, o quanto reduziu, a gente precisa voltar a chover com abrangência para ver. Essas chuvinhas que 2, 5 milímetros, ao invés de ajudar a cultura da soja e do milho, ela prejudica. Por quê? Você vai em Illinois, 90 Fahrenheit. Você vai em Iowa, 90, 92 Fahrenheit. No Texas, o Texas estava com um problema de muita chuva. Agora nós estamos com um período projetado mais seco e temperatura acima de 100 Fahrenheit. Então, a evapotranspiração nos Estados Unidos é muito maior do que no Brasil. Vou te explicar por quê. Bem cedo da manhã você já tem sol a pino. E esse sol ele se prolonga até mais tarde. É incidência de luz e alta temperatura. Eu estou evaporando água do solo, estou fazendo evapotranspiração. E isso impacta bastante as culturas, principalmente milho. E perdemos algum potencial produtivo? Sim. O quanto? Nós precisamos voltar a chover com abrangência e volume para a gente poder avaliar. Ô Enio, e no caso do milho também, mas da soja tem um agravante esse ano, né? A concentração de plantio, né? Grande parte da safra concentrada no mesmo período, ou seja, uma condição adversa naquele período ali pode afetar muito mais lavouras do que em anos anteriores, não? Aí eu vou aproveitar esse insight seu para voltar ao que a gente vinha falando aqui. Há 2 meses atrás, 3 meses atrás, quando nós começamos a falar da safra norte-americana, né? Nós falamos mais de uma vez aqui o seguinte: o mercado estava muito negativo, todo mundo falando que o mercado ia derreter. Nós falamos o seguinte: se o plantio americano correr bem e o desenvolvimento da safra correr bem, é natural que os preços cedam, porque eu tenho uma grande produção, eu tenho uma recomposição de estoque de passagem nos Estados Unidos. Isso vai fazer os preços descerem. E também falando que o inverso também era verdadeiro. Problemas no plantio, problemas no desenvolvimento da safra dos Estados Unidos, os preços iam subir. E você foi correto. Nós plantamos muito, muito rápido, tanto soja quanto milho. Plantio acelerado, condições ideais, janela ideal de plantio. O que aconteceu? Os preços cederam fortemente. Agora, nós estamos com muito milho e muita soja no mesmo estágio, em grande parte da área do Corn Belt. Nós estamos com a soja e o milho no mesmo estágio. E não está chovendo em algumas regiões. Ou seja, o risco ocorre maior porque a concentração de plantio foi muito alta. O seu ponto é extremamente correto. Muito bem. Enio, então, hoje a gente não tem a referência de Chicago por causa do feriado lá nos Estados Unidos. Mas de tudo que você viu acontecer aí no final de semana, é um dia para começar bem, para começar mal? Essas chuvas que aconteceram por lá foram suficientes para fazer o operador de mercado, o participante do mercado ficar mais tranquilo ou não, Enio? Não é isso que eu vejo, acho que é o contrário. Vamos lá, nós estamos sem Chicago, mas nós estamos com o clima. Todo mundo que mexe no mercado de milho e soja, outras culturas, mexe no mercado financeiro, foi lá o clima nos Estados Unidos, né? E o resumo da ópera é o que eu acabei de falar para você. Marcou chuva, mas não choveu o suficiente, não foi suficiente. A gente tem que lembrar que Chicago já subiu muito, é natural que em algum momento eu coloque lucro no bolso, os preços não vão subir ad eterno, os operadores vão pôr esse lucro no bolso, mas, pelo que nós estamos vendo que aconteceu esse final de semana, e as projeções climáticas para frente, já saiu os mapas de chuvas de hoje, né? Eles já saíram,
a tendência amanhã é a gente ter mais algumas altas de Chicago. Não estou falando alta de 40, 50 pontos, mas a chamada de alta para soja, chamada de alta para milho, chamada de alta para farelo. Em algum momento, pode ser até no decorrer do dia de amanhã, nós vamos ter realização de lucro. O mercado sobe, em algum momento o player, o operador, ele ganhou um dinheiro suficiente, ele vende a posição, põe lucro no bolso e vai assistir qual que é o momento de entrada de novo. Então, na abertura eu sou até positivo. Agora, como o dia vai terminar, aí é uma grande questão, porque eu não sei o que vai ser nos mapas de chuva amanhã. A questão crucial aqui, o focal point dessa história, as previsibilidades de volume que estão caindo nos Estados Unidos estão sendo muito erráticas. Não estão se confirmando, né? Elas não estão se concretizando. Como é o clima que vai definir preço, e os meteorologistas não estão conseguindo acertar o volume que cai de chuva nos próximos dias, eu sei se chove ou não, mas se chover 2, 3 milímetros ou não chover, não muda a minha história. Então, como o mercado está sendo incapaz de prever chuva, ele está sendo errático em prever movimentação de preço. Por isso que eu sou autista para a abertura nessa madrugada, e depois, no decorrer do dia, a gente precisa ver novos mapas de chuva para ver o que vai acontecer. Uma coisa interessante é que o modelo americano e o modelo europeu estão convergindo agora, eles estão parecidos. Eles estão parecidos se vai chover ou não, mas também estão errando no volume. Então, nos próximos dias, parece que não chove, e as próximas chuvas nessa região mais importante dos Estados Unidos, no coração do Corn Belt, é próximo do dia 26, sábado agora, dia 25, dia 26, que vem, e parece que deve ter outras oportunidades de chuvas. De novo, precisa cair a chuva. E você estava me dizendo que essa falta de chuva está pegando regiões importantes, principalmente ali Iowa e Illinois, né, que são as duas grandes regiões produtoras lá dos Estados Unidos. Essa irregularidade está bastante presente, né, Enio? Vamos lá. Eu estou com pouca chuva agora, né? North Dakota, South Dakota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Indiana, Ohio, Michigan. Essas regiões estão com poucas chuvas. Quando eu olho as projeções climáticas, vai chover nessa região. Aonde deve chover menos, ou onde a gente tem chance dessa chuva não cair ou cair com volumes baixos. Não é total ausência de chuva no estado, mas é em volumes baixos. Iowa, Illinois e no Texas. Aonde as temperaturas estão mais altas? Texas, Iowa e Illinois. Essas regiões estão com temperaturas mais altas. Estou falando que não vai chover em Illinois? Não. Estou falando que não vai chover em Iowa? Não. Parece que o que os mapas estão nos mostrando é que não chove em todo o estado de Iowa, não chove em todo o estado de Illinois, mais uma semana. E nós estamos acumulando períodos sem chuvas. Muito bem. Olha aqui, o Valdenor Miller, parabéns pela programação, principalmente para nós ligados ao agronegócio, são informações precisas, idôneas, norteando o produtor rural nas suas tomadas de decisões. Obrigado, Valdenor, pela sua participação. Lembrando que você pode participar com a gente, mandando também a sua pergunta, interagindo aqui com a gente, trocando ideia, enfim, aproveitando a presença de Enio Fernandes aqui com a gente. Não se esqueça, obviamente, de se inscrever no canal, dar seu like e acionar o sininho para receber informação de quando a gente estiver entrando ao vivo aqui pelo site, você também ser informado pelo YouTube. Obrigado, pessoal do YouTube, pela interação. Vamos então entender agora no Brasil, Enio. A gente tem esse cenário todo de clima influenciando as lavouras americanas. Direta ou indiretamente, essa situação afeta o Brasil também? Afeta. E vamos começar pelo mais simples, né? No caso do milho, nós já estamos colhendo no Mato Grosso, já estamos colhendo em parte de Goiás, ou seja, nós estamos no início da colheita de uma safra de 96, talvez até 100 milhões de toneladas. É muito milho. Outro problema do milho é que a gente colheu 155 milhões de toneladas de soja, nós começamos a colher no final de dezembro no Mato Grosso e colhemos até maio em algumas regiões do Brasil, no Mapitobá até maio. E eu tenho inúmeros armazéns, todos vazios, esperando essa soja ter chegado, correto? Qual que é o problema do milho? Eu colho 100 milhões de toneladas em 60 dias, 70 dias no máximo, e nem todo armazém vai receber milho.
Então, eu tenho uma oferta concentrada num período concentrado. A comercialização de milho sempre vai ser mais desafiadora que da soja. Por quê? Porque eu só sei se eu vou ter uma fantástica safra de milho no Brasil, que é a segunda safra, né? 77% do nosso milho é em segunda safra. Em abril. Se chover em abril, grande parte do Brasil pode colher 100, 120, 130 sacos de milho por hectare. Se não chove em abril, eu posso colher 70, 60, 80 sacos de milho por hectare. A variabilidade é muito alta. Só que quando o jogo é jogado, as origens sabem a produtividade dela. E o demandador também sabe. Então, a comercialização do milho sempre vai ser mais desafiadora. E, nesse momento, o mercado está favorável ao demandador. Dólar caindo, muita oferta de milho. Essas oportunidades que o mercado possa dar, ou já está dando, é o momento de você fazer seu hedge. Você pode fazer seu hedge na B3, você pode fazer seu hedge no mercado físico mesmo, ou você pode fazer seu hedge em Chicago. Lembrando que em Chicago você não está travando nem prêmio no milho e nem em dólar. Mas você está protegendo Chicago, que é 80% da cotação. Então é bom refletir sobre isso. No caso da soja, a gente tem uma demanda muito forte de soja, tanto é que nós estamos exportando volumes extremamente robustos. É factível, é plausível que a gente exporte 95, 96 milhões de toneladas de soja. Eu vou exportar 95 milhões de toneladas de soja, 96, e qual é a nossa capacidade de esmagamento da indústria local? 50, 52, 53? Quando eu faço essa conta, eu tenho um excedente. E esse excedente de soja vai pesar em algum momento no mercado. É pouco provável que falte soja para o final do ano. De novo, as oportunidades do mercado têm que ser capturadas. Altas fortes do dólar, altas fortes em Chicago, altas fortes nos preços da soja, são momentos de venda, de você proteger a soja que você tem na mão. Ô Enio, esse carregamento aí de soja para o segundo semestre pode de alguma forma desestimular uma disputa por essa soja, ou seja, as indústrias que precisam comprar, comprando da mão para a boca para evitar inflacionar preço, para evitar pagar prêmio mais alto, enfim, podemos ter um mercado menos disputado nesse segundo semestre, na sua opinião? Mercado interno, principalmente? Inteligente sua pergunta e a resposta é sim. Tanto é que nossos prêmios agora são historicamente baixos, né? Mas historicamente baixos. E nós já estamos também contaminando o prêmio para o ano que vem. Esse prêmio para o ano que vem vai ser mais ou menos contaminado conforme for a safra dos Estados Unidos. De novo, vou voltar lá atrás que a gente falou. Problemas no desenvolvimento da safra dos Estados Unidos, eu acelero, o demandador da soja, ele vai acelerar aquisições. E as origens vão diminuindo aquisições, porque ela tem insegurança da oferta. O produtor americano, essas altas, ele começou a vender. Se essa seca persistir, ele naturalmente tira o pé da venda. Aí eu não tenho venda lá. O produtor brasileiro aqui, enxergando possibilidade de alta, também diminui venda. E eu preciso tirar essa soja da mão do produtor. Aí os prêmios tendem a melhorar. Entretanto, o inverso também é verdadeiro. Eu começo a ter chuvas regulares, a soja começa a se recuperar, o USDA começa a soltar relatórios de desenvolvimento de safra. Cada semana a soja melhorando, o demandador é que vai tirar o pé do acelerador e fazer, eu vou comprar mais lentamente, porque eu sei que em dezembro, janeiro, eu já tenho soja americana no mercado. E em fevereiro eu tenho soja brasileira no mercado. Por que eu vou antecipar minha compra? Qual o motivo? E o vendedor, que são as origens, eles vão acelerar suas vendas na tentativa de proteger preço. Por isso essas 2 semanas são extremamente importantes. Agora é o momento mais importante do mercado. Agora o produtor brasileiro precisa, com muita atenção, acompanhar o mercado. Essas 2 semanas é crucial para a estratégia dele do ano que vem. Ele ficar parado só assistindo pode ser um erro. Ele tem que escrever, planejar o que ele vai fazer e conforme o mercado de clima for se movimentando, irá agir. Pô, Enio, bela dica essa. Vale tanto para quem está com a soja na mão quanto para quem vai plantar soja nova, Enio? Essa estratégia? Para a soja nova, essa estratégia é muito mais necessária. Vou te explicar por quê. Nós estamos com 60% da soja colhida. Os produtores estão reclamando muito do preço agora. Mas é difícil você achar um produtor que não vendeu nada.
se 50%, 60% da soja já foi comercializada, né? Desculpa, falei colhida, mas é comercializada. Quando eu faço os preços médios, eles ainda vão ser bons. Se você teve uma boa produtividade, eles ainda vão ser positivos. Quando eu olho para o ano que vem, não. Quando eu olho esses prêmios de 60, 70 abaixo, é difícil um produtor encontrar um break-even na sua atividade. Quando eu falo break-even, eu estou com todos os custos. Depreciação, hora-máquina, valor da terra, o custo do arrendamento. Então, a gente tem que pôr tudo isso na conta. O prolabore dele, ninguém vai trabalhar de graça. Ninguém trabalha de graça. Então, aí ele precisa de boas produtividades para poder empatar o que é uma margem pequena. O sinal de alerta, a luz está bem amarela para o ano que vem, indo para o vermelho. O mercado de clima está dando uma oportunidade. Então, o produtor tem que estar muito atento. Essas 2 semanas serão cruciais para a soja e milho no próximo ano e para essa temporada também. Boa, Enio. Bom, perguntas, Enio. O Cássio Ribeiro de Paula, boa tarde a todos. A pergunta é a seguinte: como estão as margens de esmagamento da soja na China, considerando os preços atuais de importação pelo país asiático? Eu imagino que ele quer saber se as margens estão estimulando ou não compras, né, Enio? Boa pergunta, boa pergunta. E eu vou aproveitar essa pergunta para fazer algumas desmistificações aqui. Primeiro, eu vou começar de trás para frente. As margens no Brasil de esmagamento estão fantásticas, muito boas. Só que eu tenho um limite, eu vou esmagar 53 milhões de toneladas. Eu não posso esmagar mais quando tem espaço. Quando eu olho lá fora, né, essa ausência da Argentina no farelo e no óleo, eu abro várias oportunidades. Os biocombustíveis melhorando, petróleo hoje operando em alta, né? Mas o custo maior não é se a gente fala muito margem de esmagamento, lógico, isso pesa, porque a indústria vai esmagar mais ou esmagar menos. Mas o principal problema de qualquer indústria é a ociosidade. Se eu tenho extrema ociosidade, meu custo fica muito alto. Vou te dar um exemplo. Às vezes, você vai plantar uma cultura, milho segunda safra, isso acontece bastante. As minhas projeções de margem líquida são pequenas. Eu não tenho margem na cultura do milho segunda safra. Mas, quando eu olho que esse milho segunda safra, ele me ajuda a diluir meu custo fixo, ele ajuda a pagar minha folha de pagamento, ele ajuda a pagar a depreciação da minha máquina, ele me gera caixa que tira a minha necessidade de captar dinheiro no mercado. Quando eu faço esse balanço, o resultado me estimula a plantar milho segunda safra. O empresário chinês é a mesma coisa. Quando ele tem muita ociosidade na sua planta, o custo de uma planta parada é enorme. Por isso que a gente acredita que a Argentina deve importar 8 milhões de toneladas de soja do Brasil, que no final do dia vai custar caro levar essa soja para lá? Vai comprometer minha margem? Vai. Mas eu preciso fazer minha fábrica rodar, que eu não posso deixar uma ociosidade tão grande. Eu não consigo nem fazer manutenção da fábrica se eu não tiver um fluxo uma capacidade de gerar caixa mínima que seja. Isso é no Brasil, isso é na Argentina, isso nos Estados Unidos. Boa. Enio, o Adilson quer saber o seguinte, ou na verdade é mais uma constatação do que uma pergunta. O Adilson diz o seguinte: essa situação meteorológica que os Estados Unidos está passando agora ocorreu no sul do Brasil no ano passado. A meteorologia previa chuvas, porém elas não se concretizavam. É isso mesmo, né, Enio? Previsão mostrando uma coisa, mas quando era para acontecer não era bem aquilo, né? É até pior. No sul do Brasil, se você olhar, todos esperavam um período mais seco no sul do Brasil. Acreditava-se que seria e que ia ser tão seco, que foi o ano passado, perdemos muita... Não, na Argentina também acreditava-se que seria um período mais seco. Mas uma quebra de 50% da safra da Argentina? Não. Mas a gente acreditava em seca. Agora é o contrário. Nós acreditamos, os meteorologistas nos falaram que ia chover, que a chuva podia correr. Quem está há muito tempo no mercado falou: cuidado, não é assim. Eu nunca vi na minha história você não ter um mercado de clima ativo. E a gente até falava datas, tem que acontecer alguma coisa perto do dia 10 de junho, por ali. E se não acontecer até lá, não vai acontecer mais. E está acontecendo bem nesse momento. Agora, o problema é mais grave. Eu estou marcando chuva. Os fundos foram vendendo.
A gente às vezes põe palavras. Bom, os fundos foram vendendo. Estavam extremamente vendidos em trigo, estavam extremamente vendidos em milho, porque acreditavam nas projeções. As projeções mudadas correram para recomprar suas posições. Estão se recompondo. E agora, de novo, marca ou chuva esse final de semana. Se eu falar que não choveu, estou completamente errado. Choveu e tem região que choveu bem, mas na grande maioria não choveu nesses dois estados. Está marcando chuva para o dia 26. Daqui até lá, Iowa e Illinois não deve ter chuva, mas dia 26, já sábado, deve ter alguma chuva. Já pensou se amanhã esses mapas climáticos esticam essa chuva para o dia 30? Mudam a chuva que está caindo, o mercado vai ficar muito nervoso. Agora, já pensou se amanhã, no meio do pregão, o mapa de clima muda, trazendo mais chuvas saindo do centro do Corn Belt, subindo, pegando Iowa e Illinois e chuvas volumosas? Quem já teve muito lucro na operação, comprou soja, falando soja futura, a 12,70, ele vendo aquele mapa de chuva, falou, não, eu vou jogar na proteção, já vou agora, vou pôr meu lucro no bolso, garanto o dinheiro que eu tenho nessa operação e vou verificar se esse mapa não vai mudar de novo. Por isso está tão difícil você prever preço, porque está extremamente difícil de você prever clima. E não é se chove ou não, é se vamos ter volume ou não. Uhum. Se chover de novo, repetindo, 2, 5 milímetros, e eu tenho temperaturas de 92 Fahrenheit, isso é até prejudicial para a soja. Porque se está muito seco, ela fecha os estômagos, diminui o seu metabolismo para tentar sobreviver. Eu recebo uma chuva de 2, 3 milímetros, eu abro o estômago, eu começo de novo a acelerar meu metabolismo, e vem 7, 10 dias de sol, temperaturas de 90 Fahrenheit, 100 Fahrenheit, eu perco muita água. Muito bom, Enio Fernandes dando aula aqui pra gente, meu caro. Muito bom conversar contigo. Pessoal do YouTube, obrigado pela participação, obrigado pelas perguntas aqui. Fica então o convite para você que não participou dessa vez, para da próxima vez estar participando com a gente. Não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de dar o seu like e acionar aquele sininho para ser avisado sempre que tiver um boletim ao vivo rolando aqui no site, combinado? E meu amigo Enio, volte sempre, é sempre bom te ouvir. É um prazer estar com vocês, quero agradecer as perguntas e os comentários e que Deus nos proteja para a gente tomar decisões corretas na nossa negociação. Um grande abraço, tchau, tchau. É isso, Enio. Um abraço para você, até a próxima. Tá aí, Enio Fernandes, Terra Agronegócios aqui com a gente, trazendo informações muito importantes sobre o que pode acontecer com os preços da soja lá na Bolsa de Chicago. Hoje a gente está sem a referência da Bolsa por conta do feriado lá nos Estados Unidos, mas a partir de amanhã a gente vai ver de novo clima interferindo diretamente na formação de preços lá em Chicago. Só passando rapidinho, os preços de fechamento da última sexta-feira. São os preços que ainda estão em vigor, sem movimentação, porque é feriado lá nos Estados Unidos. Julho, 14,66, agosto, 14,07, setembro, 13,58, novembro, 13 dólares e 42 centos por bushel. Vamos ver o milho. Milho fechou a última sexta-feira para julho a 6,40, para setembro a 5,94, para dezembro 5 dólares e 97 centos por bushel e para março 6 dólares e 4 centos por bushel. E finalmente como ficou a situação do trigo na última sexta-feira. Vamos lá? Para julho 6,88, para setembro 7 dólares e 1 cento por bushel, para dezembro 7 dólares e 15 centos, para março de 24 2 dólares e 72, deve ter alguma coisa errada aí nessa cotação, mas enfim, a gente checa direitinho para vocês, assim que o mercado retomar, a gente passa esses números direitinho. Mas de qualquer forma, entre 6 e 7 dólares por bushel, número do trigo, fechamento da última sexta-feira. Muito bom, a gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência, daqui a pouco tem outras informações e mais destaques sendo postados para você pela nossa equipe no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.